Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje nós vamos analisar a música Depois da Cruz da Aline Barros. Bora lá! Ok, então vamos nesse primeiro parágrafozinho aqui da música, essa primeira parte da música, essa frase bem legal aqui que a gente tem. Então vamos lá. Ela já começou assim numa região bem suave da voz, mas ao mesmo tempo com bastante energia. Então ao invés de fazer antes da cruz estava condenado, ela já jogou uma voz mais natural, mas esse volume que a gente usa mesmo pra falar. Antes da cruz estava com... Peraí, calma, eu já esqueci como é que ela fez. Ok. Então, ó. Antes da cruz estava condenado. Bem faladinho aqui. Ok, então aqui ó, antes da cruz estava condenado, uma coisa assim, né? E aí então o que ela fez aqui? É uma região bem falada da voz mesmo, essa região mesmo aqui que eu tô usando para falar para vocês é o mesmo impulso que vocês vão para cantar a música assim, fica bonitinho do jeitinho que ela fez aqui, não copiando, tá bom? Vocês vão usar a sua própria voz e vão impulsionar como vocês impulsionariam essa fala, né? Então, antes da cruz estava condenado. Então você fala, antes da cruz, do mesmo jeito que você fala, você canta. Antes da cruz estava condenado. Aí aqui no condenado, ela dá uma suavizada, condenado. E depois volta pra voz natural, né? Condenado. Então o com, ele tá aqui nessa região falada, condenado, aí o D, ele tá numa região mais soprosa, como se fosse um suspiro, essa região do suspiro, condenado, então você faz voz natural, e aí a voz de suspiro, e depois a voz natural de novo, nado, tomando muito cuidado para não fazer condenado, né, pesar no nado do condenado, porque isso acontece muito quando a gente vai para uma outra região da voz ali, para essa região mais levinha da voz, depois volta para pesada, né? Condenado. A gente geralmente pesa quando a gente volta, condenado, e joga aqui para garganta e a voz vai ficar lá, vai permanecer lá na garganta, né? Então, dá até vontade de você já só de imaginar o que eu vou falar agora. Tenta fazer mais suave, tenta lembrar que é voltar para onde você já estava, né? Você tá aqui, e aí você vai pro D e volta pro mesmo lugarzinho do com, né? Nado, nado, é a mesma coisa. Condenado, entendeu? Então não pesa mais quando você for voltar. Condenado, normal, tá bom? Mesma coisa as outras frases, as frases que se seguem. Tá? Aí aqui ela já aumenta um pouquinho. Até que ela dá coloca um drivezinho aqui, né? De até que Deus. Esse essa região aqui suavezinha mesmo. Que você faz quando tá com preguiça ou coisa do tipo, entendeu? Então aí você faz até que Deus, tomando muito cuidado pra isso não virar um ataque de glote. Até que Deus. Ataque de glote é tipo uma tossida, assim, você tosse a voz ao invés de soltar ela. Até que Deus. Mas eu não consigo fazer isso, né? O que você faz? Primeiro vem o roquinho, vem o fraizinho, que é esse daqui se chama frai, e depois vem a vogal, tá bom? Até que Deus, entendeu? Até que Deus, aí você vai trabalhando para isso ficar um pouquinho mais rápido. Então, até que Deus me concedeu.
Aí esse me concedeu é o mesmo que ela faz no condenado. Me concedeu, me concedeu. Ela faz a mesma coisa do condenado no concedeu. Aí eu só lembro o que eu expliquei no condenado e faz a mesma coisa. É a mesma coisa que ela fez nas frases anteriores. Bem, a chance de ser falado, né? A região falada. A chance de ser, a chance de ser. É a mesma voz. Ok, aqui é mais ou menos a mesma coisa do anterior, só que com algumas diferençazinha, com uma diferençazinha aqui numa parte aqui, ó. Então, antes da cruz estava separado. O que ela fez antes, né? Antes da cruz estava condenado. Aqui ela já jogou mais voz nesse soprinho que ela, nessa partezinha aqui do suspiro, né? Condenado. Agora faz separado, separado. É a mesma voz, né, de falado, tipo, ela não deixa uma voz suspirada, ela faz separado, aí vai fazer separado, ela faz separado. E como é que faz esse impulsinho? Esse impulso é, do mesmo jeito que você tá fazendo, antes da cruz, você tá falando, né, a região falada da voz, antes da cruz, com o mesmo impulso de falar, você canta. E aí, o que você faz? No parado. É o mesmo impulso, separado, separado, separado. É a mesma voz, é o mesmo impulso. Separado, 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 separado. Entendeu? É o mesmo impulso falado também. É a mesma coisa. Mesma coisa do o véu ainda não tinha se rasgado, 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 rasgado. Rasgado, é o mesmo impulso da fala. Então, se você quiser entender melhor, fale primeiro a palavra, depois você cante a palavra e tem que ter a mesma sensação, tá bom? Já essa parte aqui do de um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Ela fez igualzinho o até que Deus me concedeu. Ela fez a mesma coisa. Então, não é segredo. Já explicamos essa parte. Ok, então vamos lá pro refrão agora. Depois da cruz. Aqui é uma intensidade um pouquinho maior, é um impulso diferenciado do começo. É um impulso mais fervoroso, digamos assim. Então você faz depois da cruz, depois da cruz, cadê? Depois da cruz do Salvador, é o impulso aqui de como é que eu posso dizer? De afirmação, depois da cruz do Salvador. Então, depois da cruz do Salvador, mesma coisa, mudou a história de um pecador. Mas é bem a região falada, os impulsos que você usaria para falar são os mesmos impulsos que você usa para cantar. Então aqui tal, depois da cruz. Então como é que você usaria? Como é que você falaria? Depois da cruz de um Salvador. Mudou a história de um pecador.
Entendeu? Então é com esse impulso. Então você fala, sente como é que tá sendo o impulso que você tá mandando na sua fala e faz o mesmo impulso quando você vai cantar. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. Que era eu. Que eu esqueci como é que ela faz aqui. Que era eu, longe de Deus. É o mesmo impulso do falado, entendeu? Então eu reforço aqui e falo, né? Sempre fala primeiro, vê o impulso, sente o que você está fazendo quando você fala e usa o mesmo impulso para cantar, porque o impulso não é na garganta. Quando a gente fala, a gente não impulsiona nada na garganta, a gente impulsiona tudo no diafragma, tá bom? E aí, para ficar uma coisa mais literal e tal, menos abstrata, pensar, imagina a sua voz saindo. Eu sempre tento dar essas dicas assim de você fazer coisas que você já faz, para ficar mais fácil de entender, tá bom? Reviver. Tem que fazer como se você estivesse falando isso para alguém que está um pouquinho mais distante de você. No caso, não precisa ser alguém muito distante, só alguém um pouco mais distante. Reviveu! Ei, reviveu! Tipo isso. Reviveu! Até você não pode sentir nada aqui. Ok, então vamos lá. Você vê, vocês perceberam aqui, né, que ela voltou a cantar o que ela já estava cantando antes. Então, eu sempre gosto muito de falar que quando a gente repete uma letra, a gente não pode dar um ar de repetição, a gente tem que dar um ar de reafirmação do que a gente está falando. Tanto que vocês veem aqui que ela cresceu um pouquinho mais, né? Você vê que ela tá fazendo uma coisinha diferente do que ela geralmente faz, do que ela fez no começo. Então, antes da cruz estava condenado. Já um pouquinho mais ritmado, um pouquinho mais energético, tomando muito cuidado para não fazer arrastado, tipo, antes da cruz estava condenado, aqui na garganta, não pode, tá? Pelo amor de Deus. É nessa região da sua voz, falado, antes da cruz estava condenado, antes da cruz estava condenado. É a mesma região da fala, tá bom? Cadê? Como é que ela faz? Pode? Até que Deus me concedeu. Aqui. Até que Deus, falado mesmo, me concedeu. Lembra do refrão lá? Depois da cruz. É a mesma coisa aqui. É o mesmo impulso. Me concedeu. Vamos pensar aqui de uma outra forma, como se você estivesse chamando alguém, falando para alguém mais longe. Me concedeu! Me concedeu! Tipo isso. Me concedeu! Você tem que sentir que o seu diafragma está sendo gasto, está sendo usado ali, tá bom? Mesma coisa aqui. Olha ali aquela sensação de reafirmação. Não parece que ela só está repetindo o que ela já cantou. Ela está reafirmando. Aí aqui, ó. Você vê que uma coisa bem legal da Aline Barros, ela não fica colocando muita firulinha, né? Ela só dá uma ênfase em determinadas palavras, né? As firulinhas, às vezes elas tiram, as firulinhas eu digo tipo melismas e por aí vai, elas tiram às vezes um pouco o foco da mensagem da música e fica mais o foco na tua voz fazendo os melisminhas do que a mensagem em si da música. Então aqui, sempre que você está repetindo um texto, você tem que dar o ar de reafirmação. O melisma,
ele, dependendo de como você faz, até dá esse ar de reafirmação. Só que o melhor ar de reafirmação é quando você dá você marca mais o ritmo da música, quando você dá uma ênfase em algumas palavras que você acha importante, tá? Né? Então, por exemplo, de um lado eu, de outro Deus. Cadê? Enfim, aí que ela fala aqui. Mas pela cruz fomos aproximados. Olha aqui a ênfase que ela tá dando. Ela tá, mas pela cruz fomos aproximados, entendeu? Ela tá reafirmando aqui. Ela já falou isso, ela só tá reafirmando que pela cruz fomos aproximados de Deus, ok? Ela fez um drive aqui do Salvador, depois a cruz do Salvador. Pelo que eu entendi, ela fez isso daqui. Esse drive aqui, o drive de monitorzinho, toma bastante cuidado que não é um drive de garganta. Não é esse daqui que a gente usa pra limpar a garganta, não, tá bom? Até, aliás, eu até sugiro que ninguém nem limpe a garganta desse jeito, tá bom? Porque machuca, tá? Mas é um drivezinho mais soproso. Você usa tipo isso daqui. É bastante soproso, né? Depois da cruz do Salvador. Aí você vai treinando, tem que soltar ar, tá bom? É um fluxo de ar grande. Esse impulso aqui você já conhece, né? Já falei. Como é que é? Mudou a história! Como se você estivesse chamando alguém ou falando pra alguém lá longe, tá? É o mesmo impulso. Você vê, ela não tá nem fazendo nada muito agudo, ela só tá marcando ali algumas palavras aqui pra quando você reafirma alguma coisa, você dá ênfase em algumas palavras. Você vê, ela só tá reafirmando, botando mais expressão em determinadas palavras, mais destaque em determinadas palavras. Faz longe de Deus. Esse agudo que ela faz é bem como se você tivesse... Aí, no caso, eu diria mais que esse sim é como se você estivesse chamando alguém. Ou até falando pra alguém que tá, tipo, virando as costas pra você e tá lá longe. Longe de Deus! Ou longe! Longe! Entendeu? O mesmo impulso. Longe! Vê que a barriga, quando você impulsiona, a barriga, ela mexe. Longe! Aí, pra cantar a mesma coisa. Longe de Deus! Sente a barriga, faz como se você estivesse chamando alguém, sente a barriga como é que ela fica e tenta fazer a mesma coisa quando você for cantar. Eu também morri. É o impulso aqui na barriga. Eu também morri. Muito cuidado, morri. Garganta, né? Morri. Vai lá. Aqui é a mesma coisa. Aqui. Oh! Como se você estivesse chamando alguém. Oh, você! Oh! Tem que ser a pressão aqui. Você não pode sentir nenhuma pressão aqui. A pressão é 100% daqui da barriga, tá? Eu também venci! Eu também venci! Aqui, ó. Eu também venci! A pressão toda vem daqui. Eu também vou subir! No I, toma bastante cuidado para não fechar a boca. Subir! Isso, quando você fecha a boca e deixa ela na horizontal,
isso pode prejudicar sua garganta e provavelmente vai quebrar a voz. O I é uma vogalzinha muito fácil para você quebrar a voz. Então deixa bem aberto. Subir! Como se você fosse fazer um E, tá bom? Boca de E, só que falando I. Subir! Com aquela pressão de chamar alguém, falar com alguém que tá muito longe. Eu vou! Pressão aqui. Subir. Agora só, depois da cruz. Aquela voz de suspiro que eu falei lá no comecinho. Depois da cruz. Mais suave. Ah, essa região. A história, a voz de suspiro. De um pecador. Que longe de Deus, mas pela graça, salvação é que são improvisos da Aline Barros, né? Esse fininho aqui é bem a mesma voz de uhul. Aí ela fez um melisminho aqui. Aí ela fez rapidinho, né? É só você pegar as notinhas e ir treinando até elas ficarem bem articuladinhas. Não pode ficar escorregadinho. Não pode ficar. Não, tem que ficar bem articuladinhas. E voz de suspiro. Voz de suspiro aqui, bem suavezinha. Ok, então essa daqui é aquelas músicas que a gente tem que pensar bastante em reafirmação. Toda música que a gente repete bastante o texto, a gente pensa em reafirmação, né? Então, cada vez que você repete um texto, seja ele do refrão, tá bom? Pode ser até o do refrão. Cada vez que você repete o texto, você tem que reafirmar de uma forma mais reafirmativa mesmo. Então, você repetiu, você falou a primeira vez, né? Então você só tá passando a ideia. A segunda vez, você já tem que reafirmar. A terceira vez, você já tem que reafirmar a reafirmação ali, já era, tá bom? Ok, então, e não precisa de muitos melismas e tal, tenta botar o foco na mensagem da música, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise e até a próxima.